Por que que a gente fala tanto dos pais na análise? Essa é uma pergunta muito frequente e ela é muito boa da gente pensar porque os pais é onde tudo começa, né? Então a gente tem esse berço e essa origem que é tanto biológica quanto é uma origem psíquica e inconsciente, né? Pessoal, estamos aqui no nosso E Agora Jung. Essa é a Lorena, eu sou o Mauro. Eu sou membro analista de data e informação do IGEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. E você, Lorena? Eu estou no IGEP também, faço uma formação de analista. A gente trabalha como psicoterapeuta junguiano, então esse é o nosso trabalho, assim, nossa linha de frente é na clínica. E a gente vem com esse podcast, que é formado por vários colegas de profissão, trazer um pouco dessa teoria é uma teoria que eu acho que encanta muito a gente, né? E Uhum. tem um olhar que é um olhar integral e além daquilo que a nossa consciência vê de pronto. Então a gente vai mergulhar nessa esfera inconsciente quando tem essa relação, especialmente com os pais, que é isso que a gente sempre vai falando na terapia, né? Por que que a gente tem que falar dos pais? Por que que tem que falar da infância? Por que que isso é tão relevante, mesmo a gente agora na vida adulta? Uhum. E até é um tipo de brincadeira, né? Que o pessoal fala, é tudo culpa da mãe. Mas é uma maneira de sintetizar um pouco essa questão, né? Da importância da família. Mas vamos falar um pouquinho do IGEP antes? O que que é o IGEP? O IGEP, talvez vocês já tenham visto nos outros episódios, se vocês ainda não ouviram os episódios que já foram lançados agora desse nosso podcast, que é um projeto inicial dos analistas, né, de alguns analistas do IGEP, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, Jungiano de Ensino e Pesquisa. Né? Então já tem mais de 30 anos, é um instituto de referência que forma muitos pós-graduandos e especialistas dentro da psicologia junguiana. Né? Se vocês quiserem conhecer mais sobre a proposta, sobre o ensino do IGEP, é só vocês acessarem o site www.igep.com.br. Vou mandar também uma mensagem para a gente que a gente vai conversando aí Uhum. também. O IGEP também tem cursos, né, de psicossomática e arte-terapia, ambos com base em Jung. Mas vamos voltar a falar do nosso tema, né? Então, o que a gente quer falar hoje com vocês, numa conversa descontraída, a nossa ideia, né, no podcast é ser essa conversa de amigos, essa conversa de bar, essa conversa de pessoas que entendem de Jung, mas não estão ensinando Jung, né? Elas estão trazendo Jung no dia a dia. E eu e a Lorena, a gente resolveu falar um pouco da família. São um tema que me atravessou por conta de uma fala clássica do Jung, né? Que é a grande tragédia das famílias é a vida não vivida dos pais e antepassados. E a Lorena trabalhou com isso na formação dela como especialista em Jung, né? Em psicologia analítica. Então, qual que é a importância da família, inicialmente, assim? Então, o start disso é a família é o nosso primeiro grupo de convivência. Então, a gente nasce, né, da união de um pai e de uma mãe, e essas duas pessoas formam uma pessoa só. Às vezes duas, às vezes três, né? Mas, como exemplo aqui, a gente vai falar de uma pessoa só. A gente nasce dessa mãe e começa a conviver com essa família. Muitas vezes a família se estende, né, com avós, tios, primos, parentes e tal. Mas é a primeira experiência que a gente tem de convívio com outros seres humanos que não seja essencialmente com a mãe, né? A gente convive com a nossa mãe 9 meses, apenas com ela, dentro dela, naquele lugar confortável e quentinho que é o útero. E aí, quando a gente vem para o mundo, temos que começar a conviver com outras pessoas. E nessa fase da vida, muitas coisas se estabelecem. Obviamente, a gente entende que não são escritas em pedra, mas que vão influenciar muito da nossa vida no futuro, né? Então, é as relações que a gente tem com o pai, com o avô, com mãe, com a avó, com o irmão, com o tio, com o primo. Obviamente, algumas são mais fáceis de identificar, né, Lorena? Outras já a gente vai ter que investigar na análise. E isso que você vai trazendo, né? Como que a gente vai, a partir desse convívio familiar, né, aprendendo a ser humano. E as duas primeiras referências que a gente tem são pai e mãe. Né? E para além de tudo que a gente vai herdando dentro da nossa esfera, que a gente estuda na escola, biologia, comportamento, educação,
Algumas coisas tão óbvias, outras a gente vai descobrindo na terapia, né? Mas a preciosidade que vem da psicologia junguiana é justamente essa esfera inconsciente que a gente herda do nosso psiquismo. Tanto que essa frase que é muito conhecida, intrigante, e leva a gente até para o nosso próprio mundo, que é essa vida não vivida dos pais, né? E como isso influencia na gente. Muitas vezes a gente vai falando da vida dos nossos pais, se identificando com algumas coisas, ou falando, Deus me livre, eu quero ser tudo menos da minha mãe, né? Então aquilo vai aparecendo como aquele exemplo negativo, mas que tem um magnetismo muito grande, né? Porque, especialmente até os 2 anos de idade, a gente está profundamente identificado com essa figura materna. Então, a figura materna e paterna, elas têm uma projeção ali naquele que está ali na nossa frente, né? Que está ali, que ou está ali, ou na verdade, em alguns momentos se ausenta desse papel, né? Presentemente, dependendo do caso. Mas tem algo que sustenta que é também uma imagem arquetípica que a gente trabalha, que é aquilo que está nessa esfera inconsciente, né? E que a gente tem algo que a gente herda desse psiquismo dos pais, que está muito entranhado na gente, e que a gente não percebe, né? Então, o que, que será que a gente herda, né? Foi uma coisa que eu me perguntei, né? A gente herda algo dos nossos pais? Se Jung falou que a gente, essa vida não vivida, então até que ponto existe um tipo de condicionamento que a gente já vem com algo assim pré-definido? Não vem. Será que a gente nasce uma tábula rasa? Né? Será que a gente nasce uma folha em branco? Prontinho, assim, novinho, novinho, uma folha em branco e pronto? Ou será que tem alguma coisa que determina, assim, em algum nível, que influencia, não determina, né? Mas que influencia a gente aqui nessa vida, né? Será que vem da família? Será que vem do pai? Será que vem da mãe? Né? Porque essas figuras, assim, ó, atravessam a gente e a gente tem que fazer um trabalho, né? Uhum. A gente diferenciar deles. E porque a gente é fruto deles, mas não somos eles, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, a gente é de 50% a 50%. Mas no fim, a gente forma uma nova pessoa. Mas essa nova pessoa não nasce zerada, né? Não nasce do nada. Ela vem já com uma carga genética, inclusive, mas também com uma carga psíquica que as pessoas que viveram antes dela trazem, né? Eu estava até lendo, inclusive, um texto sobre os estudos em epigenética, que estão se aprofundando e entendendo como os traumas de pais, avós, bisavós influenciam na própria vivência da pessoa, dos netos, bisnetos, assim, e tem se visto cada vez mais que tem influências comprovadas, inclusive. Né? Eu não lembro exatamente o texto da BBC, mas fala que estudou pessoas de pais agora não lembro se foram migrantes do Holocausto e tal, que essas pessoas tinham algum tipo de consequência em comparação com pessoas que não tinham parentes que passaram por esse tipo de trauma. Então, às vezes, é importante estudar um pouco a história da família para entender. Às vezes, eu estou vivendo uma relação, uma questão na minha vida presente que, na verdade, diz respeito a um antepassado. Mas a gente não se dá conta disso, né? A gente é muito apegado, né, nessa questão materialista, que é o hoje, o agora e eu, né, quase como se eu fosse uma figura independente. Mas a gente traz uma história dentro da gente, né? Tanto material, física, quanto psíquica e espiritual, né, Lorena? Isso que você falou é algo que eu tô. Até foge um pouco especificamente de pai e mãe, mas a gente está estruturado muito dentro dessa sociedade que a gente está individualizado, né? A gente está meio que segmentado e essas relações familiares elas vão perdendo um senso e se distanciando. As famílias, membros entre si, e as famílias separadas, e a gente perde um senso de comunidade, né? E a gente vai perdendo aquele senso de que, sim, algo que veio antes de mim está aqui, está presente, se ele ainda não foi visto. Porque se a gente não dá voz a algo que está ali dentro da nossa história familiar, aquilo vai vindo e vai atravessando as gerações. Da mesma maneira que a gente tem umas coisas que, quando a gente vê, a gente fala, ai, caí na mesma coisa.
Ai, cai no mesmo padrão. Eu sempre dei esse tipo de pensamento. Eu sempre me relaciono com pessoas de tal e tal jeito. Por que será que isso acontece? Porque ainda precisa ser visto, trabalhado, então é uma oportunidade que assim, esse mecanismo vai se colocando. Sua vida vai te ofertando as mesmas situações que você ainda precisa ter um aprendizado que você ainda não tirou. E existe uma relação assim quando a gente olha familiarmente, né? Existe uma questão que ela atravessa as gerações, né? Isso é tão tratado assim, isso é tão sutil, mas ele é percebido se você der voz. No fundo, a gente ouve isso, né? Você fala da pesquisa, a gente sabe que você vê aquele exemplo distante, você vê essa pesquisa que vai corroborando os estudos que já são estudos do Jung, né? E a gente vai vendo o quanto essa força é que a gente é arrastado por isso. E aí, ao mesmo tempo que eu vejo tudo isso, eu me faço a pergunta, mas a gente fica condicionado a isso, né? Qual é a parte que me cabe nisso daqui? Então, eu já veio fadado ao sucesso, ao fracasso, à doença, a alguma coisa do tipo? Essa é uma pergunta que a gente fica, ué. Então, cadê o famoso livre-arbítrio, né? Uhum. Fazer o que a gente quer, aquele querer é poder. Onde é que fica a nossa margem também de uma escolha e liberdade muito disso tudo? É. A ideia, acho que para Jung, é a gente não se libertar no sentido de jogar fora, né? Mas se libertar de ser refém desse tipo de coisa. Então, essas, né? Eu estudando um pouquinho assim o que ele fala até que faz parte da própria, ele fala, ele, ele usa o termo nivelamento moral. Né? O que ele quer dizer com isso? Isso que a Lorena está falando, coisas não vividas, coisas não ditas nas famílias, né? Porque Uhum. as famílias têm. Por mais que Segredo de família, né? segredos de família, às vezes você vai descobrir segredos de família depois de muito tempo, às vezes até quando um familiar, uma avó, uma bisavó já está mais velhinha e prefere falar tudo, né? Mas esses segredos influenciam e a própria persona que a família traz, porque a família traz personas, né? E trazem um lado consciente que querem trazer para o mundo. E o Jung fala que muitas vezes aparece um membro da família, ou membros da família, que vem justamente para balancear essa relação, né? Que ele fala Uhum. que é o nivelamento moral. Então ele fala, famílias de pessoas que são muito, vou usar um termo menos polêmico, né? Mas muito sisudas, muito sérias, pessoas muito austeras. Pode ter certeza que em algum momento vai aparecer um trickster, algum tipo de, uma pessoa menos austera, uma pessoa mais boba, vamos dizer assim, para quebrar um pouco essa unilateralidade, Uhum. né? E ele fala que isso não é uma coisa mágica, é uma coisa da própria questão da família, das relações específicas das famílias. E sempre vem essa pessoa, né? E geralmente essa pessoa é vista como o problema. Essa é a dificuldade, porque essa pessoa vai para um lugar que pode ser tratado. Enquanto isso, a família, às vezes, muitas vezes, né, se ela está unilateralizada, ela evita se confrontar, talvez, com essa austeridade que ela tem. Então, eu acho interessante isso, né? Essa coisa dessa enantiodromia que também se aplica aos sistemas familiares. Uhum. E quando alguém, né, vai e é fora da curva daquela família, mesmo jeito que você falou, uma família muito austera, vem um que é porra louca, né? Uhum. Ou numa família de músicos e alguém decide ser advogado. Uma coisa dissonante. Aquele membro, ele, de certo modo, ele dá a oportunidade daquela família ver. Então, ele revela aquele aspecto não trabalhado, né? Porque a questão não é ser ou não ser uma coisa. É quando você vai ao extremo, né? O que você falou da enantiodromia. Quando a gente vai num ponto e fica lá naquele austeridade, a seriedade, o modo correto. Então vem um que faz, e por que ele perturba tanto aquilo? Porque já tem aqueles valores na família, e aí ele faz talvez o que outro não tinha coragem de fazer. Uhum. Sabe, aquele pai não teve coragem de dar aquele salto ali, e ele vê o filho fazendo tudo aquilo que ele, lá no fundo, aquela parte inconsciente queria fazer. Então, joga na cara, né, da família. E aí tem a ovelha negra, né, igual você falou, o bode expiatório, aquele que aparece como para perturbar o trickster de uma situação que, na verdade, está tentando compensar. Isso acontece muito com doença física também. Não sei se você já acompanhou algum caso assim, mas em muitos casos que chegam até a mim, quando a gente vai ver, tem uma doença ou alguém com uma questão, mesmo psíquica,
ou neurológica, ou psiquiátrica, que aquilo dali tá como se fosse uma erupção de um conteúdo que não pode mais ficar sem ser visto, né? Sem ser visto. Tem um exemplo que Jung dá do Paracelso. Ele fala que o pai dele era muito austero, né? Era reservado, tinha poucos amigos. Então, o que que resta para Paracelso? É como se não tivesse pouca margem. Resta ele viver a vida não vivida do pai. Então, ele era boêmio, ia para as festas, tinha uma conexão exagerada. Então, por que que é tão importante a gente falar dos pais? Para a gente se libertar dessa figura, né? Para a gente se libertar dessa figura que, senão a gente chega com 60 anos de idade, falando, é porque o meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, a gente vai ser escravo e vítima daquela situação, né? E quantas vezes a gente não responde à nossa vida através da nossa dor e não através de quem a gente realmente é. Eu brinco, Lorena, que os pais, eles têm a forma, né? Só que assim, você pode ter a parte positiva e a negativa da forma. Então, para mim, a parte negativa é justamente essa compensação de uma vida não vivida. Que o filho geralmente tem duas formas, eu acho que isso pode acontecer. Uma forma inconsciente, que é o filho, quando você vê o filho está fazendo algo que o pai, a mãe sempre quis fazer, mas nunca se permitiu nem pensar naquilo. E outra é quando o próprio pai projeta no filho aquela vida que ele não viveu e quer que o filho vá fazer coisas que ele não fez. Isso também é prejudicial, de certa forma, porque muitas vezes você está forçando a pessoa a viver o que você não viveu e anula, de certa forma, aquela autonomia, aquela personalidade nova que se criou ali. E muitas vezes ela quer seguir o seu caminho que você está seguindo, né? Então não tem vamos dizer assim, não tem uma fórmula, né? Isso se desenvolve de maneiras muito diferentes em cada caso. E é interessante observar isso na clínica, né? Às vezes você vê pessoas que não puderam escolher profissão porque a família é uma família de tal profissão e aquela pessoa não se vê naquele lugar e isso é uma fonte de sofrimento enorme. Então a pessoa começa porque gera uma sensação de despertencimento, mas também tem um desejo de viver aquele aspecto, né? Então se o sistema ali, o núcleo familiar não souber acolher aquilo, vai gerar um problema. Vai gerar. O que é o que a gente fala de problema? É o sofrimento, né? Alguém vai sofrer com isso. Quando você fala assim, né? E aí é muito bom a gente se colocar no lugar de filho e quem já é mãe ou pai também se colocar no lugar de mãe ou pai. Porque, no meu exemplo, eu falo, vou projetar nas coisas do meu filho. É claro que a gente projeta. Eu vou querer que meu filho seja de um jeito ou de outro. Quando menos vê, você já está idealizando ou querendo uma postura do seu filho ou colocando algo seu lá. Então é um trabalho constante, né? De quando a gente está nesse lugar do pai e da mãe, a gente se rever. Porque você tem uma certeza, né? Teve uma vez, eu não lembro quem foi, que perguntou assim: como é que era para uma educadora parental? Como é que eu faço para não traumatizar os meus filhos? Aí ela falou: não tenha filhos. Porque se você tiver filhos, você vai traumatizar os seus filhos. Porque a gente passa. Então, o caminho é a conscientização que a gente vai ter, é esse debruçamento sobre si mesmo para tentar se trabalhar. Porque aí o Jung fala isso em alguma obra, eu acho que é o desenvolvimento da personalidade, que ele fala muito sobre esse tema. Se tiver alguém que gosta mais desse tema, um dos volumes que ele fala muito é o desenvolvimento da personalidade, um pouco em natureza da psique ali, Freud e a psicanálise também. E aí ele vai trazer que o que os pais podem fazer pelos filhos é tomar consciência dos próprios aspectos sombrios. Porque a partir do momento que o pai e a mãe tomam consciência daquilo, aquilo já foi trazido ao luz da consciência. Então ele não precisa ser vivido pelo filho, nesse movimento que vai acontecendo aqui nessa esfera inconsciente, né? Que a gente vai herdando isso. E quando chega até a gente, né? Quando a gente chega e senta muito bonitinho na frente do nosso analista, da nossa analista, até a gente perceber que alguns traços da gente e que compõem a nossa personalidade, na verdade, tem que ser superado porque é algo que a gente está trazendo através de questões mal resolvidas. É. Não é fácil, né? A gente, assim, eu vejo que às vezes a gente fala superar como se a gente fosse eliminar as coisas, mas eu entendo superar é fazer as pazes, né? A gente tem que fazer as pazes. O que que é fazer as pazes?
Não significa fazer as pazes com o pai e com a mãe real, se caso você não tenha uma relação positiva. É fazer as pazes com essas partes internas, né? Então, fazer as pazes, tipo, não, isso aqui talvez eu tenha uma coisa parecida com meu pai, acho. Ou aqui eu tenho parecido com a minha mãe, e é isso, eu sou assim. E a partir daí eu vou fazer alguma coisa com isso. E não simplesmente fugir disso, porque é batata, é muito interessante ver. A pessoa Uhum. foge, 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 de repente ela, pof, cai no mesmo lugar, né? Então talvez não valha a pena gastar tanta energia fugindo, mas às vezes também faz parte do aprendizado, né? Dessa conscientização do que vem, do que é meu, se é que existe algo que seja meu, e do que é da minha família. Então eu vejo mais essa relação de pessoas mesmo, né? Esses hábitos psíquicos que a gente estava falando. Uhum. Então, assim, eu vejo muito, às vezes, eu não tenho filhos, né? Eu tenho clientes que têm, e alguns se sentem culpados por qualquer coisa, né? Por Então, qualquer coisa, qualquer exatamente. coisa. Qualquer coisa O justificativa. medo de errar, né, com o filho, eu acho que é muito presente, mas eu acho difícil, né, não errar com o filho, mas também faz parte, né? A humanidade está aí até hoje, assim. O, o Jung traz que a pior coisa, o que é mais venenoso que um pai pode fazer para o filho é ser perfeito. Porque só resta ao filho viver a imperfeição do pai, Uhum. né? E, e a gente vai trilhando esse caminho, quando você fala, foge, 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 pá, cai no mesmo lugar. É como as histórias nas narrativas mitológicas, né? Se a gente pegar um exemplo bem conhecido que é do Édipo, ele foge, foge, foge do destino dele quando ele vê a gente está caminhando. E o que o Jung diz que é o destino é esse desconhecimento desse aspecto do movimento inconsciente. Então, quando a gente vai e lança essa luz, a gente tem a oportunidade de colocar e olhar, né, o que está ali. Uhum. E essa relação com os pais, às vezes ela é mais fluida, às vezes ela é conflituosa, por vezes ela é violenta, outras vezes sofre um momento muito forte. Então tem diversos casos, né? A Cris Guarnieri, que é uma professora que acompanha a gente, ela disse que a gente precisa honrar pai e mãe. Ela fala, é bíblico. Né? Uhum. Muitas vezes a gente fala, eu tenho que ser grato. Não, você não tem que ser grato pelo seu pai. Né? Você tem que honrar. Então, existe um lugar, uma disposição, que é uma disposição que necessita ser conquistada e trabalhada até esse lugar da honra do pai e da mãe. Porque, em muitos momentos, essa imagem, né, essa superação da imagem, vem através também de você ter outras referências de pai e mãe. Uhum. Porque aquilo ali está projetado em uma pessoa. Só que a gente já tem aquela imagem dentro da esfera inconsciente, que é a imagem, um arquétipo de pai, um arquétipo de mãe, que ele pode ser nutrido e trabalhado através de outras referências também dentro da nossa vivência, dentro da vivência de cada um. A convivência com os pais, a gente vai alimentando, vamos dizer assim, um pedacinho ali do arquétipo, né? E quando você vai tomando contato com outras experiências de pai e mãe, você vai não digo completando, porque nunca vamos completar, mas complementando esse arquétipo. O que que você falando me veio, né? A gente introjeta essas pessoas, esses pais, dentro dos nossos complexos. Uhum. Então a gente carrega eles o resto da vida. Então superar o complexo paterno e materno não existe. A gente vai só fazer as pazes com eles e é isso que você fala de honrar, colocar no lugar que eles têm que ficar. Uhum. E a partir daí seguir a nossa vida, né? E a história do Édipo é muito interessante nesse sentido, porque eu fico pensando, né? Será que se o Édipo não tivesse sido abandonado, ele teria feito o que ele fez? Porque ele era inconsciente da vida dele, né? Da profecia dele. Então, inconsciente da profecia, ele foi lá e cumpriu. Uhum. Talvez se o pai dele tivesse aquele, né? Já fazendo a própria crítica da mitologia, né? Aqui a gente pode. Talvez se o pai dele tivesse, né? Ficado com o filho soubesse quem era a mãe, ele nunca mataria o pai e ficaria com a mãe, né? Mas como ele não sabia, ele foi lá e fez. E é muito isso que a gente vê que acontece às vezes. A pessoa está guiada por um complexo que não necessariamente é dela, ou que nunca é, mas o complexo que tem a pessoa, como diz o Ajar. Mas muitas vezes vamos dizer assim, um impulso que ela não entende, mas que não diz respeito só a ela, diz respeito àquele grupo que ela cresceu. Porque dentro daquele grupo é isso, tem certos ditados que têm sabedoria, né? Que o pai e mãe tem muito de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas o fazer o que
o pai e a mãe não fazem, é uma delícia. E é isso que a criança vai fazer, né? A criança vai muito pelo exemplo, pelo que ela vê, menos pelo que ela ouve, por uma boa parte da vida. Então, muitas vezes eu fico imaginando que ter um filho também é se confrontar um pouco com você mesmo ali. O filho ele pega você na esquina e joga assim no seu rosto aquilo que você não está querendo ver. E aí as crianças vão entrando nessa esfera familiar, nessa dinâmica familiar, para trabalhar muitos aspectos, né? Por isso que quando você faz um acompanhamento psicoterapêutico com uma criança, ela é aquela que está talvez propiciando aquela questão. Mas quem precisa se trabalhar em primeiro lugar é quando a gente já tem consolidado esse lugar desse ego, né? Dessa estrutura de consciência para a gente olhar esses aspectos. E em algum momento você estava comentando, e tem um vídeo, acho que é da Fernanda Montenegro, que ela fala que a mãe dela tinha muita vontade de ser marítimo, né? E que ela foi uma mulher que cuidou da casa, cuidou dos filhos. E ela vai falando dessa relação de uma forma tão linda da mãe, que ela não tinha, na circunstância que ela vivia, que é uma estrutura social e cultural, e que restou a ela também viver um pouco disso para a mãe. Né? Então, quando a gente vem para a clínica, vem olhar para si mesmo, às vezes a gente chega num lugar de olhar e falar: fui eu, talvez o primeiro da minha família, que tive condições de olhar para esse lugar. Porque os meus pais, meus avós, estavam envolvidos de tal forma, estavam constrangidos e amarrados de tal maneira aos aspectos que eles viveram, sem condições de olhar e ter esse tempo de pausa, ter o tempo de ouvir um podcast para tentar olhar sobre si. Não tinha nessa condição. E às vezes a gente é o primeiro que, com esse olhar da consciência, pode ir e deliberadamente fazer isso. Bom, Lorena, acho que fizemos uma conversa. Gente, dá para ficar 5 horas falando aqui, até mais, né? É um assunto, tanto que o próprio assunto da educação é uma coisa que sempre se discute, mas nunca se encerra. Mas a gente fica por aqui hoje com essa conversa gostosa. Se possível, voltaremos para uma parte 2 um dia, não sei. Mas a nossa ideia é justamente essa, fazer só um passeio. Introduzir esse tema porque, nossa, é um tema assim, para mim é apaixonante, né? Porque foi o tema que eu escrevi a monografia e é muito constante, muito presente na clínica, né? Então, isso assim, atravessa a gente no trabalho, né? É, na nossa vida pessoal. E o quanto, aí é outro episódio, o quanto essa relação com os pais não influencia nos nossos relacionamentos amorosos no presente, né? E o quanto a gente não replica a mesma convivência, né, que a gente viu a partir daquele casal na nossa dinâmica de casal com os nossos companheiros e companheiras. Então, esse lugar do pai e mãe, a gente falou, e nossa, mas ainda tem tanta coisa que eu gostaria e que é importante. Então, se vocês tiverem vontade de saber um pouco mais, comentem, a gente tem redes sociais, @eagora_jung no Instagram, segue a gente, porque lá a gente sempre coloca os episódios que vão saindo, vocês também podem se comunicar com a gente por lá. Também sigam a gente no Instagram. Qual é que é o seu arroba no Instagram, O Mauro? meu é @Mauro_analista. E o meu é @Lorena Psicoterapeuta. Então a gente está por lá, sempre falando sobre essa temática de Jung. É, Então foi um prazer aqui. Prazer enorme, né? Sempre bom te encontrar. Nos vemos em breve, em outros episódios e talvez em novos episódios com nós dois. Isso mesmo. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigada. Obrigado.